Levo mais de fones. Semana 3, capítulo 7. Lê. Lê o livro o mais rápido possível. É o desafio Challenges. Cronometrando cada página que vai ler. É isso aí. Capítulo 7. Semana 3. O rato no labirinto. Esse planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema: a maioria dos habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte dizia, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que, no geral, não eram os tais pedaços de papel coloridos que se sentiam infelizes. Douglas Adams. Em de porra nenhuma. Esse planeta, ou melhor, tinha o seguinte problema: a maioria de seus habitantes estavam quase sempre infelizes e foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que curioso, já que no geral não eram os tais pedaços de papel colorido. Certa vez, um visitante em uma pequena ilha grega observou um menino tentando persuadir o burrico da família a se mexer. O menino precisava sair para entregar verduras e já havia enchido o cesto do animal, mas o burrico não estava a fim de se mexer. O menino foi ficando cada vez mais agitado e começou a elevar a voz, postando-se à frente do burro, puxando com força a corda. O burro firmou ainda mais o casco no solo. Aquele cabo de guerra poderia ter se estendido por um longo tempo se não fosse o avô do menino. Ouvindo um alvoroço, saiu de casa e viu a cena familiar, a batalha desigual entre o animal de carga e o ser humano. Delicadamente, tirou a corda da mão do neto e disse: quando ele estiver teimoso assim, tente isto: segure a corda frouxa na mão e fique ao lado do burro e olhe para a direção que ele quer tomar. Depois espere. O menino seguiu a recomendação do avô e, após algum momento, o burro pôs-se a andar. O menino riu de prazer e o viajante observou o animal e o menino seguirem felizes, lado a lado, até dobrarem a curva distante. Com que frequência você se comporta como um menino puxando a rédea do burrico, quando as coisas não funcionam como gostaríamos? 3 minutos, marcar. 3 minutos e 30. Página 95, página 96. É tentador insistir, deixa eu ver aqui. Quando as coisas não funcionam como gostaríamos, é tentador insistir um pouco mais, continuar empurrando e puxando a corda na direção em que queríamos seguir. Mas
sensato ficar insistindo na mesma direção? Ou deveríamos seguir o conselho do velho e parar, aguardar que as coisas se desenrolem sozinhas e percebendo as oportunidades que surgem? Para muitos de nós, esperar é quase um pecado, pois sugere passividade, embora na maioria das vezes seja a melhor solução. Forçar a barra com um problema ou um burro teimoso pode piorar ainda mais as coisas. Pode bloquear a mente e impedir que pensamentos de formas criativas lançando-nos em círculos cansativos e estressantes. A consciência criativa nasce mais facilmente em uma mente aberta e lúdica. Um experimento realizado por psicólogos da Universidade de Maryland, publicado em 2001, pediu-se a dois grupos de estudantes que resolvessem um jogo de labirinto. Você deve lembrar deles de sua infância. Basta traçar uma linha no centro do labirinto até a saída, sem erguer o lápis da folha. O objetivo era ajudar o camundongo a sair com segurança da sua toca. Mas havia um detalhe. Um grupo estava trabalhando com uma versão que tinha um desenho de um queijo próximo à saída do labirinto. Em um jargão técnico, trata-se de um quebra-cabeça positivo, orientando para a abordagem. Na versão do outro grupo, em que do queijo havia o desenho de uma coruja em posição de ataque no meio do percurso. Esse era um quebra-cabeça negativo orientando para a evitação. O labirinto era simples. Os estudantes completaram a tarefa em cerca de 2 minutos, mas os efeitos subsequentes foram diametralmente opostos. Após completarem o labirinto, os estudantes foram submetidos a um segundo teste, aparentemente desvinculado com o primeiro, que media seus níveis de criatividade. Ao fazerem esse teste, aqueles que evitaram a coruja tiveram resultados 50% piores do que aqueles que ajudaram o camundongo a achar o queijo. Concluiu-se que a evitação reduzia as opções na mente dos estudantes. Ela desencadeou as vias de aversão da mente deles, infundindo-lhes um medo persistente e uma sensação de vigilância e cuidado. Esse estado mental frequentemente a criatividade é reduzida e a flexibilidade. Por outro lado, os estudantes que ajudaram o camundongo quatro minutos marca ajudar a achar o queijo se tornaram abertos às experiências novas. Foram mais brincalhões, despreocupados, menos cautelosos e mais contentes em experimentar. Em suma, a experiência abriu-se à mente. Esse experimento e outros semelhantes mostram que o espírito com que você faz algo é tão importante quanto o próprio ato. Pense nisso por um momento. Se você fizer algo de forma negativa, preocupada ou crítica, se analisar demais ou realizar uma tarefa rangendo os dentes, ativa o sistema de evitação da mente. Isso reduz seu foco. Você se torna um camundongo com um complexo de coruja, ansioso, inflexível, pouco criativo. Mas se fizer exatamente a mesma coisa de coração aberto, ativa o sistema de abordagem da mente.
sua vida se torna mais rica, cordial, flexível, criativa. E nada ativa mais o sistema de evitação da mente e deprime o sistema de abordagem do que a sensação de estar aprisionado. Essa sensação de aprisionamento também é comum na sensação de exaustão e impotência. Muitas pessoas que trabalham demais acabam prisioneiros do próprio perfeccionismo e o senso de responsabilidade. Sente lá no fundo que não há escapatória. Talvez em algum momento no passado elas tiveram que provar algo a si mesmas ao outro ou a outros porque se sentiam coagidas. Então, ao longo dos anos, as atitudes transformou num roteiro que as mantém presas nos velhos hábitos. Esse roteiro, esse roteiro da coação pode ter ajudado a obter o que queria na época, mas agora ele simplesmente o exaure. Assim é fácil para elas dar o poder a seu lado autodestrutivo. E com o passar do tempo acreditar que a única maneira de viver é se submetendo à pressão, aprisionadas, seu mundo apresentando cada vez menos alterações de ação. O resultado é que elas se tornam travadas e incapazes, sem nenhuma alegria. A exaustão faz com que você deixe de correr risco. Tudo o que quer e se esconder num canto, tudo que quer se esconder no canto, que o mundo desapareça e o deixe em paz. Esses padrões de comportamento são comuns a todos os animais, não apenas ao ser humano, mas pode infligir uma carga psicológica notável. 3 minutos e 40. Causando depressão, estresse crônico e exaustão, especialmente nas pessoas mais sensíveis. E se o próprio esforço de tentar se libertar desses padrões falha, gerando mais ansiedade, estresse e fadiga, causa uma grande sensação de derrota, aprisionamento e mal-estar. Embora essa espiral negativa seja incrivelmente poderosa, você pode começar a dissipá-la, conscientizando dela. O simples ato de observá-la ajuda a dissolver esses padrões, pois são mantidos pelo modo atuante, que aliás é o voluntário errado para esse trabalho. Ele envolve você nas próprias ideias de liberdade, acrescentando aversão às coisas como são, e o desejo de que tudo fosse diferente. Assim você, aprisionado na fantasia de liberdade criada pela mente atuante, perde a realidade, a liberdade disponível para você. O simples ato de observá-lo ajuda a dissolver esses padrões, pois são mantidos pelo modo atuante, que aliás, é o voluntário errado para esse trabalho. Ele se envolve nas próprias ideias de liberdade, acrescentando aversão às coisas como são e desejo de que tudo fosse diferente. Assim você é aprisionado na fantasia de liberdade criada pela mente atuante e perde a realidade da liberdade disponível. Agora, essa semana 3 do programa Atenção Plena traz a
verdadeira liberdade mais para perto, aumentando sua consciência do corpo e mente. A semana 3 do programa Atenção Plena. Desenvolver e refinar. Agora você deve ter começado a perceber como o poder da atenção plena pode melhorar sua vida. Muitas mudanças serão sutis. Você já deve estar dormindo melhor e se sentindo um pouco mais energizado. Talvez se irrite com menos facilidade e esteja com o riso mais solto. O impulso por trás de seus pensamentos negativos pode estar perdendo força. Talvez você esteja se sentindo alegre inesperadamente, contemplando as belezas e delicadeza das flores no parque e os passarinhos cantando na copa das árvores. Fred descobriu isso e nos contou. Acabei de entregar minha declaração de imposto de renda. Pela primeira vez foi uma experiência tranquila. Em geral, subo pelas paredes de estresse e irritação. Este ano fiz o que precisava em cerca da metade do tempo normal. Depois saí para tomar um drink e percebi que não estava nem um pouco mal-humorado. Foi estranho, mas estou certo de que isso se deve à minha prática diária. A atenção plena consiste em coordenar sua vida para que você possa curti-la plenamente. Não significa que o cansaço e o sofrimento vão desaparecer. Você sentirá a tristeza também. Você sentirá a tristeza também. Mas quando ela chegar, será uma tristeza empática, não uma emoção corrosiva cheia de amargura, que muitos associam à infelicidade. Ao ver pessoas presas no trânsito com o rosto tenso e franzido, você pode se sentir um pouco triste por elas. Ao ver pessoas preocupadas na rua, no trabalho, você pode compartilhar um pouco da sua dor. Isso é normal. Para alguns, esse compartilhamento de carga emocional dos outros pode ser um peso esmagador, principalmente se você passou a vida sufocando as próprias emoções. Abrir-se à empatia é importante porque dela surgirá a compaixão por si mesmo e pelos outros. A compaixão freia a autocrítica. Ela ajuda a ver que algumas coisas são menos importantes do que você pensava e não se incomodar tanto com elas. A energia que elas vinham consumindo pode ser usada de forma mais generosa consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Steve Jobs, criador da Apple e meditador entusiasmado, aprendeu isso quando descobriu o câncer. Lembrar que logo estarei morto é a ferramenta mais poderosa que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de constrangimento ou de fracasso simplesmente desapareceram diante da morte, deixando apenas o que de fato importa, incorporando a atenção plena à vida diária. Como incorporar essas percepções à sua vida diária? As últimas 2 semanas de meditação formais apresentaram meios para estabilizar a mente e concentrar sua atenção. Essas orientações, aliadas à prática de despertar para atividades rotineiras, criaram base para a atenção plena diária. O tipo de
com consciência que chega aos poucos à sua vida, tornando-a plenamente consciente do mundo como ele é e não como você deseja que fosse. Já explicamos como a mente funciona e mostramos que seus pensamentos não são você. Isto em si pode ser incrivelmente libertador, pois ajuda a abandonar os padrões nocivos de pensamento. Isso pode ser libertador, pois ajuda a eliminar os padrões nocivos de pensamento. Nocivos de pensamentos que assumem pensamentos que assumem o controle quando você está estressado e exausto, solapando seus entusiasmos pela vida. A semana 3 aumenta essa consciência e a entrelaça ainda mais à vida diária. Ela inclui 3 meditações simples que devem ser feitas em 6 dos próximos 7 dias. Alongar sem esforço a meditação do movimento atento. O movimento pode ser um impacto tão profundo e reconfortante sobre a mente quanto a exploração do corpo em sua forma mais pura. É uma meditação simples que envolve focar consciência no movimento do corpo. A meditação do movimento atento consiste em 4 exercícios de alongamento interligados que são realizados durante alguns minutos. Eles realinham muito dos músculos e articulações, liberando as tensões que acumulam na vida diária. Será mais proveitoso realizar os exercícios enquanto ouve o CD. Baixa 3, já que envolve um movimento bem específico. Porém, a seguir daremos instruções detalhadas para você tenha uma compreensão sólida do que será necessário fazer. Pratique em 6 dos próximos 7 dias e passe imediatamente para a meditação da respiração do corpo. É natural se sentir um pouco desajeitado e desconfortável movendo-se de forma tão lenta. Tente explorar essas sensações, mas seja gentil consigo mesmo. A atenção não é sentir dor nem forçar o corpo além dos limites. Esteja atento às suas respostas físicas durante o alongamento, deixando que a sabedoria do seu corpo decida o que é adequado, até onde ir e por quanto tempo permanecer. Se você tiver algum problema físico nas costas ou em outra parte do corpo, consulte um médico ou fisioterapeuta antes de fazer qualquer tipo de alongamento. Inclusive este. Se tem algum desconforto físico que não seja grave, fique de olho para ver se não está forçando demais. Se não conseguir alongar muito, tente manter a posição por mais tempo. Durante todo o exercício, faça escolhas sábias sobre manter uma posição em um pouco mais para explorar as sensações ou deixá-la a postura em seguir em frente. Ou deixar a postura e seguir em frente. O desconforto vem e vai com o fluxo das sensações. O movimento atento consciente. Pausa para pegar um trem para me encostar as costas.
mamão com mamãozinho com profitinho, é muito bom, 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 salada de fruta, bom, 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 bom. Isso é mais macio. Vinte e 25 minutes. For 2025 minutes. O demônio. Queimando inferno, Satanás. O movimento atento consiste em cultivar a consciência ao realizar essa prática. O movimento atento consiste em cultivar a consciência ao realizar essa prática. Então você vai ficar consciente enquanto realiza essa prática. Não é uma competição para ver quem é o mais flexível. Viu? Meditação do movimento atento. 1. Primeiro, fique em pé, descalço ou de meias, com os pés paralelos afastados na largura dos quadris e as pernas ligeiramente flexionadas, erguendo ambos os braços. 2. Depois de uma inspiração, lentamente levante os braços ao lado do corpo paralelos ao chão. Expire, inspire e continue levantando-se de uma forma lenta e atenta até que as mãos estejam sobre a cabeça. Enquanto seus braços estiverem se movendo, preste atenção nas sensações dos seus músculos ao se erguerem e mantenham-se esticados. 3. Deixando a respiração entrar e sair no próprio ritmo. Continue a alongar para cima, com as pontas dos dedos e das mãos apontadas para o céu e os pés firmes no chão. Leve algum tempo saboreando o alongamento dos músculos e das articulações dos pés e das pernas, subindo na direção do tronco e aos ombros, até os braços, as mãos e os dedos. 4. Enquanto mantém esse alongamento por um tempo, observe o que acontece com a sua respiração, permitindo que ela flua livremente. Permaneça aberta a qualquer mudança nas sensações do seu corpo durante o exercício. Caso sinta tensão ou desconforto, abra-se para elas também. 5. Quando estiver preparado, bem lentamente, permita que os braços voltem para baixo em uma expiração. Observe as sensações mudando enquanto eles descem. Note o toque da roupa na sua pele. Siga essas sensações com atenção plena até os braços. Volte à posição de repouso, prendendo os ombros. 6. Se seus olhos estiverem abertos, talvez você queira fechá-los. Neste momento, após cada movimento, volte a sua atenção para a respiração. Volte a sua atenção para a respiração. 2 minutos, bate o recorde. Vamos tentar bater o recorde de leitura. Página 101. Página 102. E as sensações do corpo enquanto está de pé, notando os efeitos posteriores do alongamento. Colhendo uma fruta. 7. Em seguida, abra os olhos e erga cada braço alternadamente, como se estivesse colhendo uma fruta de uma árvore que está fora do alcance, mantendo a consciência das sensações do corpo e da respiração, enquanto olha por cima dos dedos das mãos esticadas. Levante o calcanhar oposto ao braço esticado enquanto você alonga, sentindo o alongamento dos dedos esticados
de uma das mãos aos dedos do pé oposto. Ao terminar, pause o calcanhar de volta no chão e abaixe a mão, seguindo os dedos com os olhos se quiser, observando que as cores e as formas dos seus olhos absorvem ao seguir sua mão descendo. Depois mova o rosto para a frente. Deixe seus olhos fechem. Deixe que seus olhos fechem, entrando em uma sintonia com os efeitos posteriores do alongamento e as sensações da respiração, antes de se alongar para colher a fruta com a mão. Inclinação lateral. 8. Agora, lentamente e atentamente, leve as mãos aos quadris. Permite que o corpo se incline para a esquerda, com os quadris se movendo um pouco para a direita, fazendo com que o corpo forme uma grande curva que se estende dos pés ao tronco. Imagine que está no meio de duas placas de vidro, de modo que seu corpo não caia para trás e nem para frente. Em uma inspiração, volte à posição vertical e depois, em uma expiração, curve-se na inclinação oposta. Não importa quanto você se curva para o lado, você pode até ficar reto, mas sim a qualidade de atenção que traz ao movimento. Quais os efeitos posteriores você percebe? Rotação dos ombros. 9. Faça movimentos circulares com os ombros enquanto os braços pendem livremente. Primeiro eleve os ombros o mais alto possível em direção às orelhas. Depois leve para trás como se estivesse tentando se unir às escápulas, deixando-os cair completamente. Foi 2 minutos e 54. Em seguida, aponte-os para a frente como se fossem juntá-los, deixando a respiração determinar a velocidade da rotação, expirando durante a mente do movimento e expirando durante outra metade. Continue rolando os ombros por essas diferentes posições o mais suave e atentamente possível. Primeiro em uma direção, depois em oposta. Finalmente, até o término da sequência de movimentos, permaneça parado por um momento e sintonize as sensações do seu corpo antes de passar para a meditação seguinte, sentada. Finalmente, ao término dessas sequências de movimentos, permaneça parado por um momento, sintonize as sensações do seu corpo antes de passar para a meditação seguida, sentada. O movimento atento pode ter efeitos bem variados em diferentes pessoas. Algumas acham-no reconfortante, outros acreditam que ele libera a preocupação reprimida em seu corpo. Ariel constatou que os alongamentos lhe davam um grande conforto. Na meditação anterior, minha mente vagava por todo lugar, mas achei bem mais fácil me concentrar quando estava se movendo. Margem também achou tranquilo no início, mas depois constatou que estava se esforçando demais. A certa altura, percebi que estava rangendo os dentes e com a cara amarrada ao me alongar para pegar aquela maldita fruta. Não é raro que isso aconteça, por isso, orientações que você não somente enfoque nas sensações físicas criadas pelo movimento, mas também perceba como está se relacionando com as sensações. Marge tentava ir além da capacidade do seu corpo. Os dentes rangendo e a cara amarrada eram um sinal de aversão, um sinal de que estava exagerando e de que algo nela não estava gostando daquilo. Isso aqui é importante, Forcei demais a flexão para bater o limite
E não era para eu ter feito isso, senão eu estaria melhor. Mas fricção não teria lesionado, ó. A gente só erra aprendendo, né? Eu pensei, e se eu fizer mais, se eu forçar meu corpo ao limite, o que acontece? Acontece que você fica com o cotovelo cagado. E ainda eu não comia 4 scoops de whey protein, eu nem tinha whey protein na época. Você é doido, cachorro. Treinando 3 horas por dia. Sem comer whey protein, você é doido. Então é isso aí, observe os sinais do seu corpo. Os dentes rangendo, a cara amarrada, era um sinal de aversão, um sinal de que estava exagerando e de que algo nela não estava gostando daquilo. É incrível como o rosto fecha essas situações, como se a testa franzina ajudasse magicamente a mão a ir mais longe. Marge disse. E um momento depois percebi o que estava e fazendo e ri de mim. Então o corpo relaxou e se sentiu mais fluido. Com Jack foi um pouco diferente. Ele ficou com medo de que o alongamento pudesse ser desconfortável, então evitava qualquer sensação de intensidade. Machuquei minhas costas no trabalho há alguns anos atrás e, embora tenha recebido a alta médica, sinto receio em forçar o corpo. Assim, quando precisei alongar os braços para o alto, fiquei atento a meu. Se eu levo 4 minutos mais ou menos para ler 4 páginas, como é que eu calculo? Ah, foda-se, né? Qualquer sinal de apreensão. E quando eu comecei a sentir um pouquinho de tensão, desci o braço rapidamente. A experiência de Jack é importante. Os professores de meditação, e ó, eu sempre enfatizo aqui, devemos ser gentil com o nosso corpo, mas o acidente de Jack pode ter deixado cauteloso demais. Nas orientações aqui é explorar os limites do seu corpo perto do final de cada série. Existe um limite fraco em que o corpo começa a sentir certa intensidade. Depois, existe um limite forte, quando o corpo chega ao máximo possível durante o movimento. O ideal é ficar um pouco mais aberto do limite fraco, encontrando um meio termo entre se esforçar demais e não fazer esforço algum. Conforme o alongamento prossegue, você terá uma série de sensações diferentes que podem ir do profundamente reconfortante ao desconfortável. Essas sensações fornecem uma âncora importante para a mente. Veja se você consegue explorá-la com plena consciência. Talvez você perceba que algumas partes do seu corpo são rígidas devido aos anos de estresse e preocupações acumuladas. Alguns músculos parecerão bolas sólidas de tanta tensão, e é fácil ver isso no pescoço, nos ombros. Você pode descobrir incapaz de realizar alguns movimentos que faria naturalmente tempos atrás, mas agora é diferente de antes. Em vez de julgar seus novos limites, explore os aceite-os. Afinal, eles estão fornecendo a matéria-prima para você expandir sua consciência. Veja as consequências de explorar a plena consciência. Talvez você perceba que seu corpo seja rígido devido. Aí, ó, meu corpo não fazia flexão. Hoje em dia ele faz flexão. Meu corpo. Você consegue alongar sem grande esforço? Se você consegue aprender isso por meio da prática,
poderá aplicar em sua vida diária também. Gradualmente verá a você verá sensações pelo que são sensações, sem ignorá-las ou deixá-las ou expulsá-las, notando qualquer julgamento que surgir. Os alongamentos oferecem a chance de identificar sensações estranhas que desencadeiam pensamentos perturbadores. Você pode sentir irritabilidade, raiva, tristeza, medo ou uma melancolia leve. Observe as sensações sem se deixar ser invadido por elas. Depois conduza sua atenção de volta ao alongamento ou aos efeitos posteriores dos movimentos. Ou aceitar intencionalmente qualquer desconforto. Veja físico ou mental, você está dedicando a si mesmo boa vontade e compaixão. Além disso, está enfraquecendo a tendência de evitar estados da mente e do corpo de que não goste. Muitas pessoas dizem que, com o tempo, o desconforto inicial desaparece, sendo substituído por umas sensações reconfortantes, quase terapêuticas. Meditação da respiração e do corpo. Há uma semana, apresentou uma breve meditação a semana, nossa senhora, a semana apresentou uma breve meditação, uma breve e respiração. Agora, semana 3, sugerimos que você faça a meditação da respiração e do corpo logo após a prática do movimento atento. Sentar-se plenamente atento à respiração e ao corpo após realizar a sequência de alongamento. Alongamento traz uma sensação bastante diferente de se sentar sem nenhuma preparação. Veja se você consegue perceber isso. Meditação da respiração e do corpo. Encontre uma postura sentada que o ajude a estar plenamente presente no momento após momento. 2. Agora concentre-se na respiração entrando e saindo do seu corpo. Observe os padrões mutáveis das sensações físicas no abdômen enquanto respira. 3. Acompanhe com atenção as sensações advindas de cada inspiração e de cada expiração, notando as possíveis pausas entre uma inspiração e a expiração seguinte e vice-versa. 2. Agora concentre a respiração entrando e saindo do seu corpo. Observe os padrões mutáveis das sensações físicas no abdômen enquanto respira. 3. Acompanhe com atenção as sensações advindas de cada inspiração e de cada inspiração, notando as possíveis pausas entre uma inspiração e a inspiração seguinte e vice-versa. 4. Não há necessidade de controlar a respiração, apenas deixe que ela ocorra naturalmente. 5. Após alguns minutos acompanhando a respiração entrando e saindo do seu corpo, permita que a consciência da respiração se expanda por inteiro. O corpo inteiro. Tente perceber todas as sensações ao longo do corpo e mantenha a... Então, lê 2 páginas, levou 6 minutos e 50. 6 minutos e 50, marca. Atenção no corpo, sentando e respirando. Isso inclui ter consciência dos estímulos físicos que surgem pelo contato com o chão. A atenção no corpo sentado e a respiração. Isso inclui a consciência dos estímulos físicos que surgem pelo corpo com o chão, a cadeira ou a almofada. Sinta o toque, a pressão, o contato dos pés no chão. Sinta o toque das mãos nas coxas
ou onde quer que elas estejam repousando. 7. De melhor forma que conseguir manter todas as sensações específicas, junto com a sensação de respiração e do corpo como um todo, em uma consciência ampla, notando se as lentes da atenção reduzem ou aumentam seu foco. Observe qualquer prazer ou desconforto que surgir, trazendo uma curiosidade amigável ao que estiver sentindo. 8. Caso tenha sensações intensas em qualquer parte do corpo, especialmente se forem desagradáveis e desconfortáveis, você pode constatar que a sua atenção é repetidamente atraída para esse afastar da consciência, para elas afastando da concentração e na respiração e no corpo como um todo. Nesses momentos, você pode mudar sua postura e permanecer atento à intenção de se mover, ao movimento e aos seus efeitos posteriores. Ou então coloque o foco da atenção direto nessa região, explorando as sensações que descobri ali, quais são qualidades dessas sensações, onde se localizam, variam com o tempo, mudam de um lugar para outro, como na exploração do corpo, brinque e usar a respiração como um veículo para transportar a consciência para essas regiões, respirando para dentro e para fora delas. 9. Abra-se para sensações do que já existe. Veja se consegue saber o que está sentindo por meio das experiências diretas, em vez de pensar a respeito do que criar ou de criar significados para coisas. 9. Abra-se para a sensação do que já existe e veja se consegue saber o que está sentindo por meio de experiências diretas, em vez de pensar a respeito de criar significado para ela. 10. Sempre que se vir tornado pela intensidade das sensações físicas ou por pensamentos, sentimentos ou devaneios, reconecte-se suavemente com aqui ou agora, focando sua atenção nos movimentos da respiração ou no corpo todo. Lidando com a mente divagante. Lidando com a mente divagante. Você vai lidar com a mente divagante. Os pensamentos tendem mais a divagar durante a prática sentadas, com a meditação da respiração e do corpo. Isso pode ser frustrante. Após duas ou três semanas de prática, você pode achar que deveria ter feito mais progresso e que jamais será capaz de controlar sua mente. Se serve de consolo, saiba que pessoas com vários anos de experiência ainda têm isso. A razão é simples. O objetivo da meditação não é controlar a mente e nem esvaziá-la. Esses são subprodutos positivos da meditação, não seu objetivo. Se sua mente esvaziar a mente, se sua meta é esvaziar a mente, você verá um combate violento contra o oponente muito hábil. A atenção plena tem a abordagem bem mais sábia. É como se fosse um microscópio que revela os padrões mais profundos da mente. E quando você começa a ver os padrões mais profundos da mente, é como se fosse um microscópio. Os padrões mais profundos da mente. E quando você começa a ver a mente em ação, também começa a sentir quando seus pensamentos estão dispersando. Quando você começa a ver a mente em ação, também começa a sentir quando seus pensamentos estão dispersando.
No, no momento em que as sensações intensas surgem, você observa a dor é gerada pelo desconforto por meio do pensamento que você tem sobre ele. O mero ato de observar os pensamentos os tranquiliza e tende a dissipá-los. Sua mente frenética torna-se mais calma. E não porque os pensamentos desaparecem, mas porque você está permitindo que eles sejam como são, ao menos por um momento. A prática diária permite que você se lembre continuamente disso, já que é algo tão fácil de esquecer. Dispersou o quê? Lidando com a mente divagante. Essa lembrança, essa mentalização é consciência. Essa lembrança, essa mentalização é consciência. Essa lembrança, essa mentalização é consciência. A meditação do espaço de respiração de 3 minutos. A meditação do espaço de respiração de 3 minutos. A meditação do espaço de respiração de 3 minutos. A meditação do espaço de respiração de 3 minutos. Uma das grandes ironorias da atenção plena é que ela parece evaporar quando você mais precisa dela. Quando estamos esgotados, tendemos a esquecer que essa prática é útil para lidar com o cansaço. Quando estamos zangados, é difícil lembrar porque deveríamos permanecer calmos. E quando estamos estressados, ficamos mais tensos demais para meditarmos. Então essas duas páginas foi 7 minutos. Isso é um absurdo. Quando estamos sob pressão, a última coisa que a nossa mente deseja é estar atenta. Os antigos padrões de pensamento são definitivamente mais sedutores. O espaço de respiração de 3 minutos foi criado para lidar com tais situações. É uma mini meditação que age como uma ponte entre a meditação mais longas e formais e as exigências da vida diária. Muitas pessoas afirmam que essa prática é mais importante do que o programa de atenção plena, embora seja realmente mais fácil e rápido. E maior desafio é lembrar de fazer, ó. Seu impacto é duplo. Em primeiro lugar, é uma meditação para ser feita ao longo do dia, para que você consiga manter uma postura compassiva e atenta. Aconteça o que acontecer, em essência, ela dissolve os padrões de pensamento negativo antes que eles assumam o controle de sua vida. Em segundo lugar, é uma meditação de emergência que lhe permite enxergar claramente as sensações que surgem quando você está sob pressão. Ela permite que você faça uma pausa no pensamento em que seus pensamentos ameaçam se descontrolar, ajudando a recuperar a perspectiva e se ancorar no pensamento presente. Esta meditação concentra os elementos centrais do programa de 3 passos que duram cerca de 1 minuto cada. Durante as 3 semanas você deve praticá-la 2 vezes ao dia. Você pode escolher um momento mais conveniente, mas é bom reservar horários regulares e cumpri-los diariamente para que a prática não se torne parte da sua rotina. No início, faça a meditação ouvindo CD, faixa 8, mas depois sinta-se livre para praticar sozinho se quiser, orientando-se silenciosamente sua própria prática por 3 minutos. Mantenha a estrutura de 3 minutos, passos descritos a seguir, mesmo se preferir fazer a meditação. E as instruções para se familiarizar com o padrão
de ampulheta. Ver página 110. Meditação do espaço, respiração de 3 minutos. Passo 1. Torne-se consciente. Adote uma postura ereta. Meditação do espaço, meditação do espaço e da respiração de 3 minutos. Passo 1. Torne-se consciente. Adote a postura ereta e altiva, seja sentado ou em pé. Se possível, feche os olhos. Depois traga a consciência para a sua experiência interior e reconheça perguntando: qual é a minha experiência agora? Que pensamentos estão passando por sua mente? Faça o possível para reconhecê-los como eventos mentais. Que sentimentos estão presentes? Volte-se a qualquer sensações de desconforto e emoções desagradáveis, reconhecendo sem ter que mudá-los. Faça as sensações corporais estão presentes. Que sensações corporais estão presentes? Embora explore o corpo para detectar qualquer tensão de vigor, reconhecendo as sensações, mas novamente, sem tentar manipulá-los. Passo 2. Reunir e concentrar a atenção plena. Passo 2. Reunir e concentrar a atenção plena. Agora, redirecionando a atenção para um ponto limitado, concentre-se nas sensações físicas da respiração do abdômen, expandindo-se quando o ar entra e recuando quando ele sai. Siga cada inspiração. Use a respiração como uma oportunidade de ancorar no presente. E se somente devagar, suavemente conduza a atenção de volta para o siga a respiração. Passo 3. Expandir a atenção. Agora expanda o campo de consciência da respiração para incluir o corpo inteiro. Como se estou respirando. Caso perceba qualquer desconforto ou tensão, sinta-se livre para trazer o foco da atenção direto para essa sensação, imaginando-se que a respiração possa entrar em envolvê-la. Dessa forma, você está explorando suas sensações, tornando-se amigo delas, em vez de tentar mudá-las de alguma forma. Quando elas se aquietarem, volte à meditação consciente de todo o corpo, momento pós momento. Agora 6 minutos. Mais 6 minutinhos eu vou me dar. Tá acabando já. Mais um, acabou. 110. Marca. A forma de ampulheta do espaço de respiração. Durante a meditação do espaço de respiração, deixe que a sua concentração assuma a forma de uma ampulheta. O compartilhamento superior da ampulheta é o primeiro passo na meditação. Ali você amplia sua atenção e reconhece o que está entrando e saindo da consciência. Isso permite que você veja se o modo atuante está em ação e, caso esteja, ajude a desvincular-se dele e acionar um modo existente. Assim você está lembrando que o estado mental não é concreto, factual, mas gravando por pensamentos, sentimentos e sensações físicas e impulsos agindo de forma interligadas. O segundo passo é
é como o gargalo da ampulheta, onde você passa a concentrar a atenção e a respiração na parte inferior do abdômen. Você se concentra nas sensações físicas e da respiração, suavemente conduzindo a mente de volta à respiração quando ela se afasta. Isso ajuda a ancorar a mente, assentando no momento presente. O terceiro passo é como um compartilhamento inferior da ampulheta. Lá você abre sua consciência. Nesse processo você está se abrindo à vida como ela é, preparando-se para os próximos momentos do seu dia. Aqui você afirma a sensação de que possui um lugar no mundo e seu conjunto de mente e corpo com toda a sua paz, dignidade e integridade. Nesse processo você está se abrindo a vida como ela é, preparando-se para os próximos momentos do seu dia. Liberador de hábitos, valorizando a televisão. Assistir a TV é um hábito comum e por isso você pode considerá-lo sem importância. É fácil chegar à casa do trabalho, jogar-se na poltrona e ligar a TV e assistir alguma coisa. Você pode achar que a existência coisas mais interessantes para fazer, mas não consegue tomar a iniciativa de fazê-las. Então se critica por ficar na frente da TV inerte quando deveria estar realizando algo útil. Será que é possível tornar a experiência de ver TV mais valiosa? Um dia nessa semana, escolha alguns programas que você realmente gostaria de assistir. Então, no dia determinado, assista apenas esses programas, desligando a televisão nos intervalos entre um e outro. Nesse tempo, você pode ler um livro, um jornal, telefonar para um amigo ou parente com quem não fala faz algum tempo, cuidar das plantas ou quem sabe até realizar uma sessão extra de 8 minutos de meditação ou compensar uma que deixou de fazer. Não deixe, não deixe de desligar a TV assim que o programa escolhido terminar, voltando a ligá-la mais tarde somente se houver algo que você realmente queira ver. Ao final da noite, registre seu caderno como foi a experiência. Não apenas foi um bom ou ruim, mas como se sentiu, que pensamentos sentia, sensações corporais e impulsos estiveram presentes. Lembre-se de que a intenção aqui é ajudar a dissolver velhos hábitos que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. Portanto, não espere milagres, mas se, como resultados de alguma das práticas que realizou esta semana, você conseguiu ver a sua vida mais livre, terá dado o primeiro passo para descobrir algo novo que você não precisa mudar muito do que faz no dia a dia, mas apenas aprende a fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes, envolvendo suas tarefas como a fresca da consciência. Práticas para a semana 3. Práticas para a semana 3. 8 minutos de meditação do movimento adentro. Na página 101 e 103. Seguida por 8 minutos de meditação da respiração do corpo página 105 e 106. Meditação do corpo e respiração de 3 minutos, praticado 2 vezes ao dia. Liberador de hábitos, valorizando a televisão.
Valorizando a televisão. É isso aí, galera. Foi 3 minutos. Foi um tempo bom também. Oh my God, o que aconteceu? Então é isso aí, ó. Pratique as atividades do livro aí.